Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje é dia de Clássico dos Milhões, a maior rivalidade no cenário brasileiro, diretamente do Maracanã, com casa cheia aí. E a gente vai falar muito aí desse clássico. Vamos falar também sobre as categorias de base do Vascão da Gama. E finalmente aí a 777 Partners revelou aí o valor do orçamento aí com relação à folha e a gastos, né? Vai vir reforços de peso aí para poder agregar o elenco do Vasco da Gama. Então nos acompanhe até o final que a gente vai passar os números aí para vocês. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E olhem, fiquem atentos aí que a gente vai falar muito aí sobre a situação de reforço. Bem, meus amigos, o seguinte, vamos começar aqui pelas categorias de base. Ontem o Vasco da Gama venceu o Audax por 2-0 no nosso sub-20, gols aí do Juan e também do André, certo? O Vasco venceu por 2-0 aí, e parabéns aí para as categorias de base do nosso Vascão, sempre representando. Bom, hoje o profissional joga contra a equipe do Flamengo. E a pressão é para os dois lados, porque é o seguinte, ontem o Volta Redonda fez a parte dele num jogo estranho pra caramba, né? Com um cheiro aí de casa de aposta, 6-0 para cima aí do Madureira. O Fluminense também goleou ontem a equipe do Bangu. E é o seguinte, o Vasco, para se manter vivo na competição, tem que vencer o Flamengo. Laureano, se empatar ou perder, como que fica essa situação? Aí o Vasco vai ter que secar aí o Botafogo e o Volta Redonda na última rodada. Mas Volta Redonda caminhou muito a sua permanência aí no Campeonato Carioca, seguindo firme aí nas semifinais. Então, vai sobrar a última vaga para Vasco ou Botafogo. E olhem, meus amigos, que é o seguinte, hein? A equipe aí do Vasco da Gama hoje vai ter todo mundo à disposição, só o Orelhano e o Bambu, a gente não pode nem considerar como desfalque, mas a equipe do Vasco jogando com uma escalação aí, com uma trinca, né? Léo Jardim, Pumita Rodrigues, tendência que o Miranda vá para o jogo, Léo Pelé, Piton, Rodrigo, Jair e Andrei, que foi convocado, Alex Teixeira, Peck, Pedro Raul, e esse é o time do Vasco da Gama. Bom, o seguinte, o Flamengo vai ter desfalque aí do Pedro, né? Técnico ameaçado lá na Gávea, mas a gente sabe que clássico é clássico, 11 contra 11, né? E a gente espera o seguinte, que efetivamente a gente tem aí o Vascão da Gama nas cabeças, certo? Bom, o seguinte, a gente vai colocar um aviso aqui do Leven para você, torcedor do Vasco aí, falando sobre a situação do clássico. Salve explosão vascaína, salve grande família vascaína espalhada por todo mundo, passando aqui para dar aquela força para que a gente arrebente o nosso rival amanhã e tenha uma vitória contundente para que a gente possa novamente fazer a alegria dessa imensa torcida vascaína. Estou contando com isso, nós e toda a família vascaína. Vamos lá, jogadores, entendam que esse jogo é diferente. É uma decisão, sempre uma decisão jogar contra o nosso rival. Vamos com tudo, um abraço grande.
E é diferente mesmo. Um abraço aí para o Leven. E o seguinte, a gente vai falar agora aí sobre a proposta orçamentária. Ontem foi revelado aqui números importantes que a gente vai passar para você, torcedor do Vasco. Bom, segundo informativo, a 777 Partners vai chegar aí a 130 milhões em investimento de contratações. A 777 Partners aí já investiu 108 milhões, obviamente aí que com os ativos aí do Vasco da Gama, 108 milhões. Então, vai ter mais 22 milhões aí para serem investidos. A tendência é que a cereja aí do bolo chegue de graça no Vasco da Gama, um jogador no final de contrato. E a empresa priorizou aí que os 22 milhões restantes para investimento é para contratar um jogador de peso na casa de 22 milhões de reais, conforme a gente vai colocar aqui para você, que é um ponta esquerda. Prioridade aí para esse investimento é um ponta esquerda, haja em vista aí que efetivamente o Vasco da Gama deverá trazer um camisa 10, tá? Aí de graça. O Vasco, valor restante do orçamento deve ser usado na contratação de um ponta, né? O Vasco prevê aí 130 milhões de gastos em aquisição de jogadores no ano de 2023, tendo já gasto 108 milhões até agora. O valor restante, né, os 22 milhões, deve ser usado na contratação de um ponta que atue pelo lado esquerdo, tá? Hoje, a gente também tomou conhecimento aí com relação à folha salarial do Vasco da Gama. O Vasco hoje tem uma folha de 7 milhões e meio de reais. Antes aí da SAF assumir, eram 3 milhões e 800 mil. Então, dobrou aí o valor da folha salarial mensal do Vasco da Gama, mas ainda tem que aumentar bastante, certo? Olha só, a gente vai colocar aqui para vocês, hoje é 7 milhões e meio a folha, e a 777 Partners quer chegar aí com a próxima janela em 10 milhões para a próxima janela aí. Ou seja, o Vasco ainda vai ter 2 milhões e meio para poder gastar aí com relação a salários, né? Então dá para contratar um bonitão aí, a cereja do bolo, camisa 10 aí, certo? Aquele cara bam aí. E muitos nomes aí sendo ditos aí no Vasco da Gama. Quem sabe a gente não vê o Isco, Rames Rodrigues ou o Coutinho aqui no Vasco, porque com esse orçamento dá sim para ter, certo? Galera aí falando aí do ponto esquerda aí, muitos falou de Soteldo no Vasco. Vamos aguardar para ver como é que fica. O lance é que 130 milhões que a gente vai ter aí de contratações, ainda vai ter mais 22 milhões aí de contratações, e também a gente vai ter mais 2 milhões e meio de acréscimo aí com salários. Tem jogador que chega de graça, o Vasco não vai precisar aí casar dinheiro na mesa, certo? Obrigado pela atenção. Hoje, na minha opinião, Vasco 3-1 e tamo junto, pessoal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Quem for no Maracanã, torça em paz. Valeu.